Bom dia para você de casa que já começa assistindo ao seu estilo de vida no dia 1º de fevereiro. Chegamos ao fim do mês de janeiro, entramos aí no mês de fevereiro e eu desejo que esse mês seja maravilhoso para você, cheio de realizações e com muita saúde também. E é lógico, assistindo ao seu estilo de vida todos os dias às 9h20 da manhã aqui, como nós temos feito todas as semanas e em todos os meses, enfim, nosso encontro que é marcado já de sempre, né? Além disso, gostaria também de te convidar a participar das nossas redes sociais. Se você ainda não conhece, é muito fácil, www.facebook.com/estilovida é a nossa fanpage e você encontra o que lá? Todo o conteúdo que é específico, nós produzimos especificamente para lá. Inclusive, na sexta-feira passada, nós liberamos um vídeo de carnaval te ensinando a pechinchar as fantasias no centro da cidade. Então, se você quer uma fantasia super legal, descontraída, mas não tem muito dinheiro para fazer isso, não tem muito dinheiro para gastar, é só assistir as dicas do estilo de vida lá na nossa fanpage, que com certeza você vai encontrar pelo menos coragem para sair em busca aí desse artifício, né? Além disso, as pessoas querem se divertir, as pessoas querem estar bonitas, então sempre vale a pena a gente dar uma conferida nas novidades, dar uma conferida naquilo que está em alta, aquilo que já está dando para a gente ver por aí ou não. Aquilo que a gente já conhece e aquilo que é novo, né? Porque existem muitas coisas novas e com certeza você vai encontrar alguma coisa que é especialmente feita para você, o que pode ser, não sei, de repente a sua tradução. De repente você é uma pessoa levada, encontra uma fantasia ali que te traduza dessa forma, ou de repente você é uma pessoa assim, um pouco mais preguiçosa e aí quer se vestir de uma forma diferente, ou de repente você é super colorida e aí quer também trazer todo o significado do seu alto astral na sua fantasia. Isso também é possível. Inclusive, você pode customizar todas as peças que você vai usar. Você pode customizar a sua própria fantasia e não corre risco que ninguém esteja igual a você. Então, isso é uma ótima dica para você também. E é isso que a gente está te mostrando no vídeo que nós liberamos sexta-feira lá na nossa fanpage. Mas você só vai saber se você entrar no nosso endereço e dar uma conferida, né? Além disso, dá a sua curtida pra gente também, dá o seu like lá pra gente saber que você tá gostando desse tipo de conteúdo e continuar produzindo mais. Além disso, você também pode nos acompanhar através do Instagram, @estiloamazonsat, pode encontrar todas as fotos e todos os vídeos que a gente vai postando para vocês lá também e pode enviar a sua participação, dizendo a sua dica, dizendo do que você gostou e daquilo que você não gostou através do nosso WhatsApp, 98111 4512. Você encontra todo o caminho para conversar com a produção do Estilo de Vida. Então, por exemplo, se você quiser um vídeo falando sobre comida, falando sobre uma alimentação diferente, ou se você quiser até que a gente traga esse tema aqui para o programa, é muito simples, é só você enviar para a gente a sua participação, dizer para a gente a sua dica, dizer o que você quer ver nesse programa e com certeza nós vamos estudar a melhor maneira de trazer isso para você, porque como a gente sempre diz, o Estilo de Vida é feito especialmente para quem nos assiste, especialmente para quem compõe essa família que já faz parte do Estilo de Vida, né? E agora vamos dar início ao nosso bate-papo do dia falando sobre a obesidade. Se você assistiu a nossa chamadinha agora há pouco, você já sabe que nós vamos conversar sobre essas pessoas que estão um pouco acima do peso. E às vezes isso não se trata simplesmente de uma falta de vontade de emagrecer. Muitas vezes pode ser doença, pode ser questão de saúde também. Por isso nós convidamos o gastroenterologista Edson Rita para conversar com a gente sobre esse tema. Bom dia, doutor. Bom dia. O que é a obesidade, né? Do ponto de vista gastroenterológico, enfim, quando a gente conversa sobre a questão do nosso corpo mesmo, como o corpo desenvolve essa questão da doença? Veja bem, nos últimos tempos, ou seja, no século atual, as pessoas elas fazem muito menos exercício e comem muito mais, né? Para você ter ideia, no século passado, cada um de nós consumia 18 quilos de açúcar por ano. E hoje, em média, 180 quilos de açúcar por ano. Você consome e eu consumo. Todos consomem. Porque hoje, todos os alimentos que você come em excesso contêm açúcar. E as pessoas não se dão conta disso. Então, na realidade, a obesidade realmente está ligada diretamente ao açúcar. A comida, né? O excesso de comida, o excesso de açúcar e a diminuição do exercício físico. Todo mundo se acomodou muito, né? Apesar disso, os homens fazem mais exercícios ainda do que as mulheres. Todas as pessoas que são gordinhas são obesas? Olha, a maioria sim. Hoje, por exemplo, no Brasil, 52% dos obesos são do sexo feminino. E 48%, apenas 47,8%, são do sexo masculino, né?
Então, veja bem, se você pegar, por exemplo, eu estava assistindo há uns 4 anos atrás, eu não me esqueço mais disso, uma chamada toda hora sobre o aniversário da cidade de Brasília, né? Onde eles mostravam documentários da época, onde você via aqueles canteiros de obra, todos eram magérrimos. Inclusive, o nosso presidente na época, JK, era muito magro, era alto e magro, você não tinha um gordo. E você vendo tudo aquilo, e você vê hoje em todas as obras, canteiro de obras da construção civil, né, todos são obesos, pouquíssimos são magros, né? Interessante porque algumas pessoas, mesmo gastando energia, mesmo trabalhando com alguma coisa que, enfim, que consuma essa energia, ainda assim conseguem ser gordinhas. Veja bem, é muito relativo. Por quê? A obesidade no sexo masculino, o homem ele é mais gordo aonde? Na região abdominal, né? Ele acumula gordura ali. E a mulher não. Por quê? Existe uma relação hormonal. Estrogênio, testosterona, né? Então você vê que nessa relação a mulher perde um pouco, né? E hoje ela tende a se acomodar cada vez mais, a comer mais, e o homem não, ele tem sempre mais homem em academia do que mulher. É muito difícil você ver mais mulheres do que homem, é muito difícil mesmo. Se você fizer uma pesquisa, der uma volta nessas academias, você vai ver que tem muito homem se cuidando mais do que mulher. Então é possível também que, mesmo que a gente não tenha, por exemplo, uma barriguinha saliente, seja... Obeso, claro. Ainda é possível que isso aconteça. E isso traz consequências, né, tanto para o homem quanto para a mulher, em relação a doenças crônicas como diabetes, doenças cardiovasculares, né? Então você tem que tomar cuidado, muito cuidado com a sua saúde, tentar se movimentar cada vez mais. Em relação a essa movimentação, qualquer tipo de exercício é suficiente ou existem exercícios mais específicos, existem exercícios que não dariam certo, que não seriam específicos para a questão da obesidade? Olha, qualquer exercício ajuda muito. Até subir uma escada, como eu subi aqui agora, isso é maravilhoso. Agora, a tendência no mundo moderno hoje é tirar o homem dessa atividade e jogar ele no comodismo. Então, é controle remoto, elevador, carro. Você, às vezes, vai na padaria, na esquina de carro, comprar um pão. E você poderia estar indo a pé. Entendeu? Então, tudo isso vai atrapalhando o teu organismo, a tua fisiologia. Às vezes a gente sente que o nosso organismo está um pouco viciado, né? Como se você estivesse com fome e a gente vai lá, come, sacia a fome, mas ainda assim essa vontade de comer permanece. Como Sim. o corpo responde a esse tipo de necessidade? Veja bem, o que ocorre é a qualidade daquilo que você come. Você tem que evitar refrigerante. Hoje em dia já se descobriu, todo brasileiro, em média, ele toma refrigerante 5 vezes por dia. Aliás, 5 vezes por semana, o mínimo, né? 5 vezes por semana. Isso é muito ruim, porque aquilo é só açúcar. Às vezes você poderia estar tomando um chá, uma água gelada, ou um suco natural, mas você opta pelo refrigerante. Por quê? É mais fácil de encontrar. E você coloca na geladeira, abre a tampinha e toma. Isso é muito ruim para você. Você está ingerindo açúcar ali sem necessidade de estar tomando açúcar aquela hora. Existem algumas doenças que são relacionadas à obesidade, como a diabetes, por exemplo, como o senhor disse. Além dessa doença, quais outras a gente pode encontrar ou a pessoa pode desencadear por causa da questão da obesidade? Olha, são várias doenças. As doenças são várias. Inclusive, hoje, se você pesquisar no Google, você vai ver que a própria gordura já é considerado um estágio pré-canceroso, né? Então, as pessoas que são obesas, elas têm uma tendência maior a desenvolver o câncer em algum órgão do organismo. Em relação, por exemplo, quando a gente come, o nosso corpo não entende que aquela alimentação já foi o suficiente. Então a gente não processa, a nossa mente não processa a informação de que ele já está alimentado, né? O que acontece com o nosso cérebro, o que acontece com o corpo nesse momento? Olha, essa pergunta foi interessante. Por quê? O que ocorre? Nós temos, na verdade, 2 relés que disparam a tua saciedade, né? Primeiro, o que seria certo? Você mastigar bem os alimentos. Um pedaço de carne, por exemplo, teria que ser mastigado 33 vezes. Ninguém faz isso. Ninguém conta. Então, se você fizer um teste, você mesmo pode fazer, qualquer um de nós faz. Você coloca você chega apressado do teu trabalho, porque você tem que voltar logo,
e o trânsito está horrível, então você vai ter que comer rápido e você devora aquela comida toda em menos de 10 minutos e você já sai para a rua. Tá bom. Qual foi o relé que foi disparado aí? O do próprio estômago. Quando ele distende muito, ele manda um sinal através do plexo vagal anterior e posterior para o cérebro dizendo estou cheio, mas ele já esticou o estômago, já ficou esticado, cheio de água, líquido e alimento. Tá, e o outro relé seria o seguinte: você chega cansada do seu trabalho, você antes de ir para a mesa, você vai tomar um banho, relaxar um pouco e você vai para a mesa. E você mastiga os alimentos como tem que ser mastigado. Porque as pessoas, na verdade, elas acham que você tem uma dentadura dentro do estômago. Você não tem, você tem que... A primeira digestão tem que ser feita na boca, mastigando bem os alimentos. Então, o movimento do masseter, do músculo masseter, faz com que você dispare a sua saciedade. Então, se você comer direitinho, mastigando bem, você vai ver que na metade do prato você não quer mais. Parou a fome ali. Então, é uma coisa tão simples que todo mundo deveria fazer para evitar a obesidade. Então, as pessoas mais magrinhas têm menos risco em relação a isso e provavelmente comem mais devagar. Com certeza absoluta, a maioria é assim, né? E você tem aquelas pessoas que já nascem com um metabolismo bem acelerado, né? Aquelas magrinhas que não param em lugar nenhum, a gente diz que é magro de ruim, né? O povo fala isso. Mas, na verdade, esse teu metabolismo, ele começa a diminuir de acordo com a idade, né? E você começa a acumular mais energia, mais gordura. E as mulheres normalmente têm essa questão da diminuição do metabolismo mais rápido que os homens, Com né? certeza absoluta. Elas têm menos músculos e mais gordura. O homem não tem mais músculo e menos gordura naturalmente, pela questão do hormônio, né? Qual é o maior fator de obesidade hoje em dia? O fato mais comum que leva as pessoas à obesidade? Se é alimentação? Olha, primeiro, são vários os fatores, né? Para desencadear qualquer doença, né? Mas, olha, a má qualidade da tua alimentação é o primeiro, né? Depois, o comodismo. Você hoje, vamos dizer, há 20, 30 anos atrás, você levantava para trocar o canal de televisão, naquele botão. Hoje não, você tem um negócio chamado controle remoto. Se não tiver na cama, você não troca, você não levanta mais para ir mudar o canal, não é verdade? Então, são esses fatores, essas coisinhas que vão juntando, que no final causam um problemão. Quando a gente entende que o momento que a gente não está mais fazendo exercício se tornou sedentarismo? Olha, o organismo, ele te responde tanta coisa e você às vezes não entende o que ele quer, né? Então, quando você começa a sentir muito cansaço, quando você percebe que a balança está subindo mais o ponteiro, quando você percebe que você está comendo de uma maneira que não era para comer. Então, é uma reunião de fatores que vai levando você para o caminho da doença e, no final, para o caminho da morte, né? Porque você tem que perceber que você tem que comer pouco. Você não pode comer muito. Você não pode se alimentar de uma forma selvagem, né? Você tem que comer pouco, você tem que se movimentar mais, você tem que procurar fazer alguma coisa que mexa com a tua musculatura, né? Essa percepção é muito difícil, é mais difícil para as pessoas que já são gordinhas, porque existem pessoas que são gordinhas, mas que não são necessariamente obesas. Sim, por exemplo, existem pessoas que são gordinhas e não têm colesterol alto. Então é possível que você seja um pouco mais cheio, mas ainda assim tenha saúde. Tem o fator genético também, né? Lógico. E você tem aquelas pessoas magrinhas que não comem nada de gordura e que têm o seu colesterol lá em cima. É possível que o peso dos ossos influencie nisso, doutor? Algumas pessoas dizem que vão ao médico e o médico diz que os ossos dessa pessoa são muito pesados, né? Olha, nem tanto, porque não pela minha experiência, eu já faço isso há algum tempo, pela minha experiência, o que eu vejo? É o estresse, você é estressado demais, você é aquela pessoa que depende muito de problemas que estão afetando a tua saúde, é aquela pessoa que trabalha o dia inteiro, a noite inteira, que não tem um tempinho para descansar, para dedicar a sua pessoa. Então, o que essas pessoas têm que fazer? 7 horas da noite tem que desligar o celular, para que não seja perturbado. Tem que fazer uma boa alimentação, tem que repousar direitinho. Nem que você faça uso de alguma substância como a melatonina para dormir um pouquinho mais, para relaxar um pouquinho mais. Mas você tem que procurar a sua saída, porque todo mundo tem um problema diferente.
entendeu? Às vezes pode ser genético e às vezes pode ser do meio. O próprio meio está te levando para obesidade. Tem aquelas pessoas que não podem beber álcool, mas a profissão delas. Elas são obrigadas a tomar um uísquezinho, com aqueles empresários que estão ali, uma cervejinha. Elas têm que seguir aquele estilo de vida delas para poder ganhar o seu sustento. Mas você tem que abrir os olhos para isso. Você tem que cuidar mais da sua saúde, fazendo uma boa alimentação, exercícios físicos, para não chegar no final, que seria o tratamento da obesidade, que hoje não existe uma coisa certa para o tratamento. Uns partem para a cirurgia bariátrica, que não é a solução, já se descobriu que não é a solução. Outros partem para a colocação do balão, né? O balão, existem vários balões aí no mercado. Eu já coloquei mais de 150 balões só em Manaus. Os resultados do balão são bem melhores do que da cirurgia. Aí você vê que a cirurgia bariátrica resolve o problema, sim, daqueles pacientes que já têm doenças crônicas, como diabetes, doenças cardiovasculares, resolvem de imediato. Mas lá na frente, a obesidade vai voltar toda outra vez. Isso já tem trabalhos feitos sobre isso. Nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Se você ainda não mandou sua participação, envia para a gente através do número 98111 4512. A gente já volta.